Olá, nós começamos hoje a unidade 11. Nós fala sobre diferenciabilidade de funções em R. Nós define derivada de uma função num ponto indeterminado de domínio como um limite de uma razão incremental. Nós apresenta alguns teoremas sobre derivadas de soma, derivadas de produto, derivadas de funções compostas, derivadas de funções inversas, derivadas de funções implícitas. E, por último, nos apresenta uma aproximação polinomial de funções numa vizinhança de um ponto de domínio. Noção básica de análise é limite de uma função num ponto. Derivada de uma função em R num ponto de seu domínio é limite ao que x tende para aquele ponto de uma razão incremental. Se aquele limite existe, nós chamamos de derivada de função no ponto A. Como exemplo, dado uma função f de x é igual a x quadrado, qual é a derivada de função no ponto 1, por exemplo? Simplesmente nós aplica essa definição assim. Derivada no ponto 1 dessa função é igual a limite ao que x tende para 1 de razão incremental, que é f de x menos f de 1, x menos 1. Nós calcula limite ao que x vai para 1, f de x é x quadrado, menos f de 1 é 1, sobre x menos 1. Se no testa 1, está dando 1 ao quadrado menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0, que pode ser um limite, não tem uma indeterminação. Quem que é culpado para essa indeterminação é x menos 1. Então, para avante essa indeterminação, se não elimina aquele culpado daquela indeterminação, não consegue achar o resultado que não é. Mas que não está eliminando, não está, hoje, mas aquele é um caso notável, não está escreve limite ao que x também para 1 de x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1, não está elimina culpado para a indeterminação, ao que x tende para 1, não tem derivada dessa função na ponto 1 é igual a 2. Ao que x tende para A, x pode tender para a esquerda, portanto x é menor que A, ou x pode tender para a direita, portanto x é maior que A. Na vizinhança de A, não pode definir uma variável local, que não chama de h, que é igual a x menos A. Ao que x é A, h é 0. Se não fazer substituição ali na definição, não obtém que a derivada de função no ponto A é igual a limite ao que x tende para A, h tende para 0. X é igual a h mais A. F de A, x menos A, exatamente h. Que é uma definição alternativa de derivada de f na ponto A. Nós estamos a fazer uma interpretação geométrica de derivada. Se não tem gráfico de uma função x, y, uma função f, num ponto qualquer A, de domínio, A tem uma imagem f de A, aquele ponto de gráfico licenciado é um par ordenado a f de A. Naquele ponto licenciado existe um único reta tangente a gráfico daquela função licenciada. Inclinação dessa reta tangente é igual à derivada de função f naquele ponto A.
que é ali que é a interpretação geométrica de derivada de uma função. Inclinação daquele reta tangente naquele ponto A, f de A é exatamente igual à derivada de função daquele ponto A. No lema, mas no ponto A, o reta horizontal tem inclinação zero. Inclinação positivo, inclinação negativo. Valor de inclinação é variação na horizontal comparado com variação na vertical. Variação na horizontal é delta x, variação na vertical é delta y. Então, inclinação é dado para declive, que é delta y sobre delta x. A hora que a inclinação é negativa, não está hoje, mas delta x é positivo, mas delta y é negativo. Delta y é negativo, está dando uma inclinação negativa. O reta vertical tem uma inclinação infinita. Portanto, se não souber medir inclinações positivas e negativas e valores de inclinação, então não pode saber se uma função é diferenciável ou não, olhando para o gráfico daquela função e identificando aqueles pontos onde que reta tangente existe. Como exemplo, no gráfico dessa função existente, onde que aquela função é diferenciável. No hoje, mas, a qualquer ponto existe uma reta tangente. A qualquer um daqueles pontos existem, não pode traçar uma reta tangente. Mas ao que não chega ali naquele ponto, nunca pode flama aquele ponto ali, na gráfico, tem uma reta tangente. Se não olha o lado esquerdo, não está que flama tangente aqui ali. Mas se não olha o lado direito, não está que flama tangente aqui ali. Ou seja, se não aproxima aquele ponto do lado esquerdo, não tem um tangente. Se não aproxima aquele ponto do lado direito, não tem outro tangente, que as duas tangentes desse centro é que está coincide. Então, naquele ponto, função f é que é diferenciável. Não só não te pode saber onde que uma função é diferenciável, mas não te pode estima derivada. Não pode até estima valores de derivada dessa função assim, apenas pelo gráfico. Naquele ponto ali, inclinação é positivo, aproximadamente 1. Então, assim, não te marca 1. Valor de derivada naquele ponto ali é 1. Ali, inclinação das retas naquele ponto é zero. Logo, naquele ponto ali, valor de derivada é zero. Ali, inclinação da reta tangente é negativo, aproximadamente menos 1. Então, ali, não marca menos 1. Ali, inclinação está contínua negativo, aproximadamente menos 2. Não marca menos 2. Ali, inclinação é negativo, aproximadamente menos 1. Não marca menos 1. Ali, inclinação é zero. Não marca zero. Ali, inclinação só está sube, aproximadamente 1. Não marca 1. Ali nesse ponto, que a função é diferenciável. Portanto, aquele ponto é um bordo de domínio de função derivada. E não está contínuo, não pode contínuo, está marca, cima no estágio. Não está pode junta. Aquele gráfico ali é gráfico de função derivada daquela função que não dado apenas pelo gráfico.
Num ponto indeterminado x de domínio, então não se define uma derivada num ponto x é igual a limite ao que h tende para zero de f x mais h menos f de x sobre h. Como x é um ponto indeterminado, então derivada num ponto indeterminado é uma função que nos chama função derivada de f. Domínio de função derivada de f é um subconjunto de domínio de f. Como exemplo, não calcula a função derivada para algumas funções elementares. Se f de x é x quadrado, derivada de f num ponto indeterminado x é limite ao que h tende para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Que ele está dando limite ao que h tende para zero. F de x mais h é x mais h ao quadrado menos f de x é x ao quadrado sobre h. Que ele está dando limite ao que h tende para zero, x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x ao quadrado sobre h. X ao quadrado está cancela, h simplifica, fica 2x mais h, limite ao que h tende para zero, 2x mais h é igual a 2x. Então, em qualquer ponto x, valor de derivada de f é 2x. Outro exemplo, se não tem uma função f de x é igual a x elevado a n, qual é a derivada de f num ponto indeterminado x? Não te aplica a definição, derivada de x é limite ao que h tende para zero, de f de x mais h é x mais h elevado a n, f de x é x elevado a n sobre h. Binómio, não está a fazer expansão binomial, que ele terá limite ao que h tende para zero. Expansão binomial é x elevado a n mais n x elevado a n menos 1 vezes h mais n vezes n menos 1 elevado a 2 factoriado x n menos 2 vezes h mais uma série de termos até que nos chega na h elevado a n menos x elevado a n. X elevado a n menos x elevado a n está cancela. Tudo que esse termo de sucessão tem h ou potências de h, doce, não está por pôr h em evidência. Então fica limite ao que h tende para zero de h vezes n x n menos 1 mais n menos 1 2 fatoriado h mais h elevado a n menos 1. Tudo isso sobre h. Culpado para a indeterminação em h é de ser eliminado. H tende para zero, aquele termo ali, tudo que esse termo que tem h tende para zero, não fica com aquele único termo na seção, que é resultado aqui no mestre. Então, continua a dar um exemplo. Aqui f de x por igual a raiz de x. Qual é a função derivada de x num ponto indeterminado? Nota calcula limite ao que h tende para zero de função na x mais h. Função na x mais h é raiz de x mais h menos função na x é raiz de x sobre h. De novo, não tem uma indeterminação. Ao que h tende para zero, x mais h tende para raiz de x.
menos raiz de x0 sobre 0. É uma indeterminação, limite que pode ser indeterminação. Culpado para essa indeterminação é h, com aquele menos que se anula que as raízes de x. Então, o que não está fazendo para não levantar a indeterminação, não está tenta eliminar que é culpado. Não está multiplica para raiz de x mais h mais raiz de x mais h mais raiz de x. Aquele valor nesse assim é 1, portanto não multiplica para 1, nunca afeta o resultado. Mas não está conseguindo resolver o problema de menos com h que está a dar a nossa indeterminação. Portanto, ele está dando o limite ao que h está tendo para 0. Se não multiplica, aquele é um caso notável, ele está dando x mais h menos x sobre h raiz de x mais h mais raiz de x. X cancela o menos x, não fica com o limite ao que h está tendo para 0 de h sobre h raiz de x mais h mais raiz de x. H cancela com h e não fica com ao que h tem para 0, não fica com raiz de x mais raiz de x, fica 2 raiz de x. O resultado está a ser 1 sobre 2 raiz de x. Se não tem, f de x é igual a e elevado a x. De novo, derivada num ponto indeterminado, é limite ao que h está tendo para 0 de função calculada na x mais h menos função calculada na x sobre h. Aquele é o limite ao que h está tendo para 0. Ali, no pode pôr e elevado a x em evidência, então fica e elevado a h menos 1 sobre h. E elevado a x, que tem h no pode estar fora, então fica limite ao que h está tendo para 0 de e elevado a h menos 1 sobre h. Não te deixa para calcular aquele limite lá, o resultado desse limite é 1. Portanto, o resultado que não é assim é e elevado a x. A função f é diferenciável num ponto A de C domínio se derivada naquele ponto existe. F é diferenciável num intervalo AB aberto se f é diferenciável em qualquer ponto x de A. Um teorema para o nosso toolbox é se f é diferenciável num ponto x de domínio, então f de x mais h menos f de x é igual a derivada no ponto x vezes h mais o minúsculo de h. O de h é uma classe de funções com a seguinte propriedade: limite de O de h sobre h, o que h está tendo para 0 é 0. Ali, não abusa a linguagem um bocadinho para não chamar um elemento daquela classe, ali não chama O de h minúsculo também. Demonstração é feita da seguinte maneira: se f é diferenciável naquele ponto indeterminado x de domínio, limite ao que h está tendo para 0 de fx mais h menos fx sobre h existe e é igual a derivada de f no ponto x. Derivada no ponto x para um ponto fixo de domínio que até depende de h.
não pode escrever uma limite ao que h tende para zero de f de x mais h menos f de x, notamente que ele dentro de limite, menos f' de x vezes h, tudo sobre h, é igual a zero. Notem agora, a limite de uma expressão é igual a zero. Então, aquela expressão nesse centro pode ser qualquer função de h que tem limite zero ou que h tende para zero. E não te usa a linguagem outra vez, mais um bocadinho, para chamar uma função dessa classe com o mesmo nome. Aquela expressão é chamada erro de aproximação linear na ponto x. De ali, não te pode entrar. Aquela expressão desse assim, onde que f de x mais h menos f de x é derivada de f no ponto x vezes h mais erro de aproximação linear vezes h. Limite de O de h sobre h, o que h tende para zero, é zero. E que ali está provado o teorema. Teorema, se f é diferenciável num ponto de domínio, então f é contínua naquele ponto. Demonstração: como f é diferenciável, não pode escrever aquela diferença de f de x mais h menos f de x como sendo derivada na ponto indeterminado x, como f é diferenciável existe, vezes h, mais uma função O minúsculo de h, ou seja, de ordem inferior a h. Se não calcula limite, desde dois lados, limite de f de x mais h menos f de x, ao que h também para zero, é igual a limite ao que h também para zero de f' de x vezes h mais O de h. Mas que limite é zero, porque h está tendo para zero, está anula aquele. O de h está anula, portanto, que limite é zero. Logo, limite ao que f de x mais h menos f de x. H está tendo para zero, é zero. Que ele significa que f é contínua em x. Se f é diferenciável num ponto, então f é contínuo. Contra recíproco é sempre verdadeiro. Se f é que é contínua num ponto, então f que pode ser diferenciável naquele ponto. Mas teorema para o nosso toolbox: se f e g for diferenciável num ponto comum de domínio de f e domínio de g, então f mais g, que é uma função, é também diferenciável naquele ponto, e a derivada é igual a f' de x mais g' de x. Demonstração é uma simples aplicação de definição. F mais g derivada na ponto x é limite ao que h tende para zero de f mais g calculado no ponto x mais h menos f mais g calculado no ponto x sobre h. Naquele é limite ao que h tende para zero, f mais g calculado a qualquer ponto, por definição, é igual a f calculado nesse ponto mais g calculado naquele ponto, menos f calculado em x menos g calculado no ponto x sobre h. De ali não se separa, fica limite ao que h tende para zero de f de x mais h menos f de x
sobre h, mais limite de g de x mais h menos g de x sobre h, que a extensão é igual a f' de x, que ela é igual a g' de x. Se f e g é diferenciável num ponto comum a domínio de f de g, então o produto de f e g é diferenciável no ponto x, e aquela derivada é dada para derivada do primeiro no ponto x vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo calculado no ponto x. Que é conhecido para a regra de Leibniz. Demonstração é uma consequência de definição também. Produto é uma função. Então, não te calcula limite ao que h tende para zero de f vezes g calculado da x mais h menos f vezes g calculado da x sobre h. Que ali, por definição, terá f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x sobre h. É igual, nunca continua assim, limite ao que h tende para zero de f de x mais h, g de x mais h, menos f de x vezes g de x sobre h. Nota soma e adiciona o mesmo termo, que é f de x, g de x mais h, e nota subtrair também f de x vezes g de x mais h. Zero é neutro na soma, é que está muda o resultado, vai estar permitindo associar aquele termo ali com aquele, e não está obtendo aquele limite ao que h tende para zero de f de x mais h menos f de x sobre h vezes g de x mais h mais limite ao que h tende para zero. Agora não te associa aqui as 12 de 60, então dá g de x mais h menos g de x sobre h vezes f de x, que ali é derivada de f vezes g, mais que ali é derivada de g vezes f. Um teorema importante para calcular derivadas é a regra de cadeia ou regra de derivação de função composta. Se não tem uma função que é diferenciável num ponto x indeterminado de domínio, e não tem uma função g que é diferenciável na imagem daquele ponto x, que não te chama f de x, não te chama y, está no domínio de g, então a função composta, que é g de f, é diferenciável em x. Mais ainda, derivada de função composta naquele ponto x é dada para derivada de g no ponto y vezes derivada de f no ponto x. Antes de ir prova, vou fazer um esquema. X pertence a domínio de f. F leva x até um ponto y, que é f de x, que pertence a domínio de g. E sobre a função g, então eu tenho uma imagem que é g de y. Nós vamos poder fazer uma função composta, que é g de f, escrito g de f, que é uma função que atua diretamente sobre x, e como resultado ele tem g de y. Mas como y é f de x, que ele é igual a g de f de x. Não imagina um intervalo aberto, centrado naquele ponto x. Qualquer deslocação de x, não te chama de x mais h. E na y,
qualquer deslocação de y, não está chamado y mais s. De ali, não está mas f de x mais h menos y é igual a s. Mas y é f de x. Então, s é igual a f de x mais h menos f de x. Para o teorema anterior, não sabe, uma variação f de x mais h menos f de x é igual a derivada de f na ponto x vezes h mais uma função de ordem menor que h. E g de y mais s menos g de y é igual a derivada de g na ponto y vezes s mais uma função de ordem menor do que s. Então, variação de g de f é g de f calculado na x mais h menos g de f calculado na x. Mas aquele é g de f de x mais h menos g de f de x. Mas nós não temos expressão para variação de g, que aqui nesse exceção. Logo, ele é igual a derivada de g na ponto f de x, que é y, vezes s, mais uma função de ordem menor que s. Mas s é uma variável local no domínio de g. Portanto, s é f de x mais h menos f de x. Então, pode substituir esse sempre. Nota sub para fazer espaço, diferencial de g de f é igual, usando agora o teorema anterior, nota escreve, ele é igual a derivada de g na ponto y vezes s, mas s é dado para essa expressão, esse sempre, nota substituir ali e na ordem menor que s. Por outro lado, diferencial de f é dado para essa expressão que não pode substituir de sempre. Que ele fica g' de y, diferencial de f é dado para f' na ponto x vezes h, mais o de h, mais o de, diferencial de f é dado para f' de x vezes h, mais o de h. Então simplifica g' de y vezes f' de x vezes h mais g' de y vezes f' de x vezes o de h, e que é tudo é o de h. Agora, se não divide essa expressão e não calcula limite, não está a derivada de função composta. Então, no fazer derivada de função composta é limite ao que h está tendo para zero de aquela expressão licenciada sobre h. Mas aquela expressão é igual àquele. Portanto, se não divide aquele para h, essa expressão está dividida para h, f' de x, como ele tem h, está dividido para h, fica só aquele, mais g' de y, f' de x, o de h sobre h, mais o de h sobre h. Mas limite ao que h tem de fazer de o de h sobre h, como que ele funciona se é de um classe de ordem menor do que h, ele tem de fazer, que ele tem de fazer, nota fica uma derivada de uma função composta, então no ponto x é dado para g' na ponto y vezes f' de x. Como exemplo, no calcula derivada de uma função que é raiz de x² menos 1. Que é uma função polinomial composta com raiz. Derivada de f para ser derivada de raiz 1 sobre 2 raiz de x² menos 1 vezes
derivada de x² menos 1, porque é uma função composta que ele resulta derivada de x² menos 1 em 2x, sobre 2 raiz de x² menos 1, 2 se cancela, resultado de x sobre raiz de x² menos 1. Como outro exemplo, calcula uma função que é seno de raiz de x² menos 1. Que é uma função composta de polinômio, raiz e função trigonométrica. Derivada dessa função composta é derivada de seno vezes derivada de raiz vezes derivada de polinômio. Derivada de função seno é cosseno. Derivada de raiz é 1 sobre 2 raiz. E derivada de polinômio é 2x. Agora tu preenche o que está ali dentro, x² menos 1, e o que está ali dentro é raiz de x² menos 1. Então, o resultado é cosseno de raiz de x² menos 1 vezes, ele te simplifica, fica x sobre raiz de x² menos 1. No teu pequeno tabela de derivação de funções compostas, onde u é uma função de x. Derivada de u elevado a n em relação a x é n u, n menos 1, vezes derivada de u em relação a x. Raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u vezes derivada de u em relação a x. Ali não tem que tomar cuidado, o denominador que pode ser 0 e a raiz que pode ser negativo. Portanto, aquilo aqui é a restrição que não tem que usar. Derivada de seno de u em relação a x. É derivada de seno, que é cosseno de u, vezes derivada de u em relação a x. Derivada de exponencial de u em relação a x. É exponencial de u vezes derivada de u em relação a x. Portanto, sempre nos aplica aquela regra de cadeia. Como u é uma função de x, não está a fazer derivada daquela casca exterior, mas não tem que multiplicar para a derivada daquela função em relação a x. Se houver uma relação entre duas variáveis x e y, pode ser unívoca. Mas ele é sempre uma relação e não pode exprimir em termos de uma equação. Exemplos de que ele não tem tchau. Por exemplo, x² mais y² é igual a 1. Se gráfico, se não olha, é um círculo unitário, mas aqui é uma função, porque aqui é unívoca. Um ponto x de 60 tem 12 imagens. Portanto, aqui é unívoca. Mesmo assim, ele é uma relação em R que é expresso com uma equação e que ele é um gráfico de uma equação, é que é gráfico de uma função. Nem sempre é possível isolar um de que é variável em função de aquele outro. Por exemplo, nesse caso, y² é igual a 1 menos x², então y é igual a raiz de 1 menos x². Mas y só pode ser positivo e x tem que tomar valores entre menos 1 e 1. Mas no outro, não perde metade da informação. Não perde tudo que é parte de baixo. Não fica só com parte de riba de aquele círculo. Só essa parte é, de facto, uma função, e aquela função é y igual a raiz de 1 menos x², onde que domínio também de menos 1 até 1. Agora, suponhamos que calcula a derivada de y em função de x. Derivada da expressão assim vai ser 1 sobre 12, raiz de 1 menos x², vezes. Agora não está a fazer derivada de radicando, que é 1 menos x² sem derivada. E aquela derivada é menos 2x, aquele 2 se cancela com aquele isento, fica menos x sobre raiz de 1 menos x². Mas será que não pode fazer derivada diretamente ali naquela expressão que é uma equação?
não pode, e é chamado de derivação implícita. Implícita, para modo que ele funcione. Ele está implícito naquela equação. Não toma metade de gráfico da equação de não faz essa função. Então, modo que não está fazendo? Não está fazendo derivada de tudo esse lado em relação a x, derivada de tudo esse lado em relação a x. Bom, derivada desse lado em relação a x, que é uma função quadrática, 2x vezes derivada de x em relação a x é 1, mais derivada de y ao quadrado é 2y vezes derivada de y em relação a x. É igual a 1 se a derivada é 0. De ali não pode extrair uma derivada de y em relação a x é igual a menos 2x sobre 2y. Então 2 está corta, então fica igual a menos x sobre y. Mas se no ao Java, y é igual a raiz de 1 menos x quadrado. Portanto, não foi perfeitamente claro. Portanto, raiz de 1 menos x quadrado é exatamente o que não tinha calculado anteriormente para a regra da cadeia. Teorema de função inversa está falando se f é injetiva numa vizinhança de x, de seu domínio, então f tem inversa e se y for imagem de x, função inversa de y é igual a x. Ele é equivalente à função inversa de f de x é igual a x. Mais ainda, derivada da função inversa na ponto y é 1 sobre derivada de f na ponto x. Na demonstração, nós estamos a fazer o seguinte esquema para simplificar. X é levado através de f até f de x, que nos chama y. E função inversa está a trazer y de volta para x. Logo, f de f inversa de y é igual a x. E se não faz derivada dos dois lados dessa equação e não aplica a regra da cadeia, não obtém derivada de f. Naquele ponto, f inverso de y é x, portanto, na ponto x, vezes derivada da função inversa na ponto y, e é igual a 1. De ali, não está estranho, uma derivada de função inversa na ponto y é igual a 1 sobre derivada de f na ponto x. Como aplicação do teorema de função inversa e função implícita, nós calcula derivada de logaritmo de x. Primeiro, nós observa que logaritmo exponencial é função inversa de companheiro. Ou seja, se não tem x, nós estamos mandando para y através de exponencial, está a ser e de x, mas não pode voltar através de função logarítmica de y. Ou seja, logaritmo natural de e de x é igual a x. Para calcular a derivada de logaritmo, não usa teorema de função implícita, não calcula a derivada de todos os lados. Ali não tem uma função composta, não usa teorema de função inversa, então a derivada de logaritmo na ponto e elevado a x, mas e elevado a x é y, vezes derivada de e de x é igual a derivada de x é 1. Dali, nós temos a derivada de logaritmo de y vezes derivada de e elevado a x é e elevado a x é igual a 1. Então, derivada de logaritmo de y é 1 sobre, mas e elevado a x é y. Portanto, derivada de logaritmo de y é 1 sobre y. E se não muda a variável, em vez de y não escreve x. Derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. E se não tiver uma função composta, derivada de logaritmo de função composta u, que é a função de x, é derivada de u em relação a x sobre u. Se f é diferenciável
na vizinhança de um ponto x de domínio, derivada de f naquele ponto é uma função. Sendo uma função, no pode calcula a segunda derivada, que é a derivada da derivada. Para se lá é uma função também, no pode calcula a terceira derivada, enfim, no pode calcula a derivada de ordem n para uma função. Como exemplo, se não tem uma função polinomial que é x ao cubo, derivada é 3x ao quadrado, segunda derivada é 6x, terceira derivada é 6, mas quarta derivada é 0 e tudo que é outra derivada é 0. Então, se não tem um intervalo AB, não está forma conjunto de toda função contínua. Se aquela função é contínua e diferenciável, pelo menos uma vez, não está falando pertence a C1. Se é contínua e diferenciável pelo menos duas vezes, não está falando pertence a conjunto de funções contínuas e diferenciáveis pelo menos duas vezes. E se for diferenciável pelo menos k vezes, não está falando pertence a conjunto de funções contínuas e diferenciáveis k vezes. E por último, se uma função for infinitamente diferenciável, não está falando pertence a conjunto de funções contínuas e infinitamente diferenciáveis. Como exemplo de uma função que é contínua e infinitamente diferenciável, por exemplo, é exponencial. A função exponencial pertence àquela classe de função de exceção. Porquê? Uma função exponencial, se a derivada é sempre igual a n, o que pode continuar a fazer é que ela é infinitamente diferenciável. Se uma função é n vezes diferenciável, no intervalo AB, e x0 é um ponto daquele intervalo, então o valor de função na qualquer ponto desse intervalo pode ser estimado a partir do valor de função na ponto x0 mais uma série de termos que envolvem derivadas daquela função naquele ponto de exceção. Primeira derivada calculada na ponto 0 sobre 1 fatorial, x menos x0 elevado a 1, mais segunda derivada calculada na ponto 0 sobre 2 fatorial, x menos x0 elevado a 2, mais, nota contínua até a enésima derivada, f, enésima derivada calculada na ponto x0, sobre n fatorial, x menos x0 elevado a n, mais um termo que nota chama erro desaproximação da exceção. Que é a expressão da exceção até a enésima derivada, nota chamando polinômio de ordem n de Taylor. Como exemplo de aplicação, no calcula polinômio de Taylor de grau 3 com função dada para e elevado a 2x menos 1 na vizinhança de um ponto 1, no calcula polinômio de ordem 3 de Taylor. Portanto, o polinômio de ordem 3 de Taylor é igual a f na ponto x0 mais f' na ponto x0 1 fatorial x menos x0 elevado a 1 mais f2' segunda derivada na ponto x0 2 fatorial x menos x0 elevado a 2 mais terceira derivada na ponto x0 sobre 3 fatorial x menos x0 elevado a 3. Notando que os dados não para preencher, no mês de primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, não calcula a primeira pela. Primeira derivada é elevada a 2x menos 1 vezes derivada, que dá 2.
Segunda derivada de x vai ser 4 e elevado a 2x menos 1. Terceira derivada vai dar 8 e elevado a 2x menos 1. Mas aquele tudo não tem que calcular na ponto x0 igual a 1. Então, f', que é a primeira derivada calculada na ponto 1, 2 menos 1 é 1, é 2e. 2e. Segunda derivada na ponto 1 é 4e. Terceira derivada na ponto 1 é 8e. Nota substitui aquele valor desse centuro naquela fórmula ali, nota obtém E mais 2E x menos 1 elevado a 1 mais 4E sobre 2 fatorial, que é 2, x menos 1 ao quadrado, mais 8E sobre 3 fatorial, que é 6, x menos 1 ao cubo. Não pode simplificar, então fica E mais 2E x menos 1 mais 2E x menos 1 ao quadrado mais 4E sobre 3 x menos 1 ao cubo. Então, essa função de na vizinhança de 1 pode ser aproximado para esse polinômio de Taylor. Não tem algum erro naquela aproximação, quer dizer, uma função f de x naquela vizinhança é igual a polinômio, já não calcula, mais um termo que não chama erro de aproximação. E assim não termina mais uma unidade e não te agradece por atenção. Obrigado.